O objetivo dessa aula de hoje é a gente tomar consciência dos diversos benefícios que a meditação nos traz. A gente vai entender o que de fato é a meditação e os benefícios, desde o benefício físico no corpo, passando pelas emoções, benefícios para a mente, para o cérebro e o principal energético, espiritual, sutil. Com isso, trazer mais motivação para que a gente possa colocar essa prática na nossa vida, ser mais feliz, né? Esse é o grande objetivo. E a gente vai também praticar no final desta aula, beleza? É, Então, para quem não me conhece, um breve resumo: eu sou Daniel Siqueira, dou aula de yoga há mais de 12 anos, sou psicólogo, sou terapeuta integrativo, sou musicoterapeuta também. Sou um cara que vive a ecologia, moro aqui numa casinha de barro, como vocês podem ver, em um ecossítio. Acredito no yoga que acontece dentro e fora do tapete. É o yoga que transforma a gente e o mundo ao nosso redor. E aí o nome Yoga no Viver, beleza? Yoga no viver. Exatamente. Então, pessoal, é, primeiramente, né, o que é meditação? E especificadamente, a técnica que a gente vai trabalhar aqui, que é o Anapanasati. Que é esse nome, né? Pode ser diferente, estranho, mas é muito simples. Ana é inspiração, apana, exalação, sati é consciência. Essa é uma técnica de meditação a mais simples que existe e é muito poderosa. Ela, a gente vai entender por que que ela é tão eficiente. Mas o que é meditação? Muito se fala sobre meditação como concentração, como às vezes uma visão muito transcendental também, mas basicamente, meditação é estar presente, é estar no aqui e agora. Se a gente parar por alguns segundos, fechar os olhos, observar nossa respiração, logo a gente vai perceber que a mente, ela tem flutuações, ela vai ficar pulando de pensamento em pensamento, na verdade, ela vai para o passado, ela vai para o futuro, ela lembra de coisas, ela imagina coisas, ela pensa coisas positivas e coisas negativas também. Vai depender de qual a nossa qualidade de mente, qual a nossa história de vida, quais os nossos condicionamentos, quais as nossas crenças. Tudo isso está guardado nessa mente que fica como um disco ali girando e falando certos tipos de pensamentos, né? Todo mundo aqui, cada um de nós vai ter um padrão de mente, um padrão de pensamento. Tem gente que tem pensamentos mais otimistas, outros mais pessimistas, alguns mais voltados para o futuro. Quando é muito, vai a ansiedade. Alguns mais voltados para o passado. Quando é muito e é negativo, vai para a depressão, né? Quando é muito ou quando é positivo, às vezes vai para a nostalgia, né? Então, só que tudo isso e tá tudo bem também. Esse poder que a mente nos traz e que faz com que a gente aprenda, faz com que a gente imagine soluções, que a gente aprenda com o passado e não repita os mesmos erros, mas quando não bem administrada, nos prende a traumas, nos prende a emoções repetitivas. Quem aqui não sente que às vezes fica rodando no mesmo lugar, rodando o mesmo disco? A mesma situação ali se repete. Sei lá, pode ser uma questão de um relacionamento. Você fala, rapaz, tem um dedo ruim, só encontro. Ou pode ser, sei lá, uma situação de trabalho. É porque a gente tá. Volta e meia é natural, a gente fica preso nesse padrão da mente. Daí a meditação é como se a gente. Imagina um disco que está rodando da mente. Quanto mais para a borda, é maior o movimento nesse disco? Me respondam aí no chat.
É maior ou menor a oscilação? Aí Juan colocou maior. Exatamente. Então, quanto mais, para lá, maior. E olha a palavra meditação, vem de médio, de estar no meio, estar no centro. Então, meditar, gente, é estar nesse centro. Os pensamentos acontecem ali. O disco está girando, a vida está acontecendo. Mas você está centrado. Você escuta a música, mas se você quiser, você passa ela. Você não está ali girando ali nessa agitação, nesse movimento, né? A definição de yoga, que às vezes a pessoa fala, eu pratiquei yoga, mas não meditei, ou então eu medito, mas não pratico yoga. Gente, yoga e meditação é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Apenas a meditação, ela, dentro do yoga das 8 partes, ela é a sétima parte. É a parte mais sutil, antes da iluminação do samadhi, tá? E a definição do yoga é que é a cessação das ondas mentais. Então, quando a gente vem para o centro, a gente começa a diminuir. Esse disco começa a rodar mais devagar, mais devagar, mais devagar, até que ele para em um momento. E a gente encontra uma profunda paz, tá? Mas não comece a meditar pensando que você tem que parar de pensar, porque vai ser frustrante. Você achar que não vai conseguir. Não. Vá criando pequenos espaços de silêncio e vá celebrando essas conquistas. Beleza? E essa técnica na Panasati, ela é maravilhosa, segura, para você conseguir se desenvolver na meditação. Beleza? A gente está dando para acompanhar aí? Ficou claro o que é a meditação? É claro que vou ter vários níveis de meditação, tá bom? Meditação não é só uma coisa, são níveis. É que nem eu falo assim, eu sei surfar, mas eu não surfo como o Gabriel Medina, tá entendendo? Então existem níveis de surf, assim como existem também níveis de profundidade de meditação. Mas não queira, já quer surfar, querendo dar um aéreo. Se você vai entrar na água e vai tentar surfar para dar um aéreo, pô, isso aqui é impossível, não é para mim, não vou conseguir. Não. Vai aos poucos, rema, entra no mar, começa a pegar suas primeiras ondas e aí vai. Tudo é treino, tá bom? Isso é importante para que a gente possa ter resiliência nesse caminho. E aí, como Anapanasati é, né? Inspiração, exalação, consciência da inspiração e da exalação. Essa é uma meditação que é focada, então, na respiração. Mas não é uma respiração controlada, é uma respiração consciente, natural. A gente apenas observa a entrada e saída do ar natural. Beleza? Antes de continuar, quero dar as boas-vindas aí quem não dei, a Vânia, Cristiano, Marta, Danilo, Onilva, viu? Muito obrigado, gente, por estarem aqui comigo hoje, podendo falar sobre esse tema tão importante para a gente e para o mundo. Porque se o mundo meditasse mais, a gente não estaria tendo guerra, tantos problemas, tanto egoísmo que a gente vive. Então, beleza. Agora, por que que essa meditação é tão poderosa? A gente tem aqui uma conexão entre a mente e a respiração. Lembrem disso. A mente ela está interconectada com a respiração. Observe, tente lembrar uma situação que você estava com ansiedade. Como é que estava a sua respiração nesse momento? Provavelmente ela estava bem curta, rápida, acelerada. Agora, o momento que você está tranquilo, em paz, sabe? Até aquelas cenas de filme, né? A pessoa abre a janela assim num bosque, assim, aí
Respira fundo, respiração profunda, mais tranquila, né? Pausada. Então elas são espelhos um para o outro. Quando a gente coloca nossa atenção na respiração, automaticamente a gente tira a energia, a atenção dos pensamentos ou da mente, né? A mente e o pensamento é o mesmo processo ali. Já quando a gente está muito envolvido com os pensamentos, a gente esquece da respiração, a gente não consegue perceber. Consegue reconhecer isso na própria experiência de vocês? Então, colocar atenção na respiração faz com que a mente vá se desacelerando e a gente vai entrando em um processo de meditação. Inclusive, essa é uma excelente técnica para quando você está com pensamentos ruins e tal. Não lute com os pensamentos, não fique respondendo eles, não troque os pensamentos negativos por positivos, porque isso nunca tem fim. É igual a quem aqui já sofreu bullying na escola? Algum tipo de bullying? Alguém te botou um apelido? Comenta aqui no chat para eu saber, nos comentários. Vocês já perceberam que quanto mais você se importa, quanto mais você fica respondendo, quanto mais você se identifica com o apelido, pior. Já perceberam isso? Mas se você ficar tranquilo e simplesmente ignora, o apelido não pega, o pessoal, sabe? É o mesmo fenômeno. A gente apenas deixa o pensamento para lá, volta a atenção para sua respiração e pronto. E assim a gente segue. Um outro ponto importante é que a respiração, ela liga o consciente com o inconsciente. Olha que interessante. Se eu pedir agora para você fazer uma inspiração profunda, você consegue, não é verdade? Vamos fazer uma inspiração profunda? Segura um pouquinho e exalando, a gente solta. Maravilha, né? Mas antes de eu fazer esse pedido, você estava respirando, só que de forma provavelmente inconsciente. Então a respiração e o pulmão é um órgão que ele funciona tanto consciente quanto inconsciente. Agora, se eu pedir para você, faça com que seu coração bata mais rápido, ou faça com que sua digestão acelere, a gente não vai conseguir. Esses são funcionamentos apenas inconscientes. Então, portanto, a respiração é essa ponte. Através dela, você até os yogis, aqueles que praticam, né, que são chamados yogis, os homens e as mulheres yoginis, conseguem regular o coração também em outros órgãos, é possível, mas em um estado mais avançado. Mas começa através ali da respiração. Outra, ou depender de outra técnica também é possível, né? Um outro ponto importante sobre a respiração, gente, é que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce. Ele arde e aí o bebê chora. Então, ela tem uma conexão com a vida e com a morte. Também, olha que coincidência, consciente e inconsciente. Então ela é um portal. É uma coisa tão simples, tão natural, e a gente não percebe que é a coisa mais importante, que se faltar por 2 minutos, a gente desmaia. A gente dá valor à respiração quando a gente toma um caldo no mar, na piscina, e aí volta, a gente vê o quão importante, o quão gostoso é respirar, né? Mas normalmente a gente não agradece pela respiração, a gente não para observar, para contemplar. A prática da meditação vai te ajudar a trabalhar nesse aspecto. Isso desenvolve contentamento. Ela também é um movimento de dar e receber. Na inspiração a gente recebe, na exalação a gente dá. Ela é um movimento também masculino e feminino, do yin yang, né? Que é esse dar e receber, esse puxar mais ativo, esse soltar mais relaxado, né? É,
é mais feminino nesse sentido, né? Então nela está contido diversos símbolos, diversas significâncias vitais para a nossa vida e que representam o próprio movimento do universo de expansão e contração. Então, o microcosmo contém o macrocosmo. Dentro de nós tem um portal para todo o universo, mas esse portal ele começa com a respiração, né? Eu acredito que quando Jesus fala, né, que a porta do céu é estreita, né? Ele está falando sobre isso. O céu não é um local nas nuvens, você vai lá com o anjinho, que tem Deus de barba lá para lhe receber, dizer se você vai para o céu ou para o inferno. Não, o céu é um estado de consciência, é um estado de presença. Então, quando ele fala que a porta do céu é estreita, é porque você precisa desenvolver foco, concentração, afunilar a sua presença, a sua concentração em um ponto. E aí você está no presente, você está no céu. Existe uma parábola zen em que uma pessoa, um cara, um samurai muito destemido, temido por todo mundo, ele já tinha vencido todos os desafios, né, os oponentes, aquela coisa do ego, né, de se provar. Então ele venceu todo mundo. Quando ele venceu todo mundo, que não sobrou mais ninguém, assim, dos mais nomes, assim, ele sentiu um vazio profundo. Porque agora não tinha mais um, um algo além para ele alcançar, né? Essa mente que sempre tem uma coisa a mais. Ele alcançou, ele estava no topo ali. E aí bateu nele, né, as questões existenciais, né? Ele quis saber o que era o céu e o inferno. E aí ele soube de um grande mestre que por ali vivia, ele foi até esse mestre, o mestre estava meditando, e aí ele perguntou, né, mestre, o que é o céu e o inferno? E o mestre, nem aí, meditando. E aí ele já pegou uma respiração mais forte e perguntou, mestre, o que é céu e inferno? Ele perguntou com mais ênfase, né? Porque é um cara que todo mundo tinha medo, todo mundo, o cara falava, pedia uma coisa, na hora a pessoa ia lá e fazia. Ele não estava acostumado a isso, mas o mestre é o mestre. E aí ele não respondeu. Aí que o cara perdeu a cabeça, ficou vermelho, desembainhou a espada e foi como que ali ameaçando decapitar aquele senhor de idade. E aí eu perguntei o que é o céu e o que é o inferno. E aí na hora o mestre abriu os olhos e falou assim: Isso, meu filho, é o inferno. Aí na hora ele tomou um susto assim, arregalou os olhos, caiu em si, ficou presente, né? Aquele susto traz a presença, o insight, a percepção, o autoconhecimento de como que ele estava ali vivendo o inferno, ali mesmo. E aí quando ele nesse estado de consciência, aí na mesma hora o mestre falou: "E isso é o céu". É legal essa história, né? Então, céu e inferno é uma questão de frequência. A gente cria nosso céu, a gente cria o inferno. Na verdade, é a nossa mente, nossas crenças. E aí, qual, qual é a pergunta, né? O que é que a gente quer criar pra gente? Se a gente vai pro céu e inferno, dependendo do que a gente é aqui agora, né? Eu lembrei da história do Buda, mas aí senão vai ficar muito longo ficar contando história aqui. Vou perder o foco. Em outra live eu conto. Eu já contei uma outra aí, mas aí vocês veem que eu vou contando as historinhas. As histórias aí eu adoro. Então, beleza. Então, agora vamos aqui. Já entendemos a importância da o que é meditação, né? A conexão da respiração com a mente. E o que é Anapanasati, meditação da respiração natural. Então, vamos agora aos benefícios físicos da meditação. Então, a gente tem aqui alguns estudos. Eu gosto muito de trabalhar
É, o yoga, gente, a meditação, ela não tá refém da ciência, não, viu? Porque é muito antes da ciência, tá? E tem coisas que a ciência não vai comprovar. Mas tem coisas que são comprovadas e é legal, é um saber também positivo, bacana, mas não é o único, tá? Cuidado com isso também. Nietzsche diz que a gente trocou Deus pela ciência, né? E aquilo que não é comprovado cientificamente não existe e tal. Não é bem assim, não. Existem vários saberes. Existe o saber filosófico, o saber da cultura popular, o saber popular, né? O saber de... que mais? O seu saber, né? Sua própria experiência. Enfim, teorias, culturas, religiões também, experiências místicas, que às vezes não dá para ser comprovado ainda, tá? Então vamos lá. Melhora do sono. Quem aqui tem problemas para dormir, insônia? Comenta aqui no chat. Então a gente tem aqui estudos, né, mostrando que a meditação mindfulness reduziu insônia e distúrbios do sono em adultos mais velhos. O que é essa meditação mindfulness? É traduzida como a técnica de atenção plena, mas a respiração natural, essa técnica Anapanasati, é uma técnica de mindfulness, tá? Só que ela veio muito antes, é só porque a ciência precisou um nome específico, né, para diferenciar, enfim. Mas é a mesma coisa. Tem mindfulness que às vezes observa o som, que observa o corpo, enfim. Mas a principal técnica de mindfulness é a respiração, beleza? Outro benefício, a redução da pressão arterial. Na verdade, é a regulação, né? Porque ela regula não só quem tem pressão alta, a pressão baixa, mas quem tem pressão baixa também. A meditação tende a regular, porque existe uma coisa no corpo chamada homeostase corporal. O que é isso? É a capacidade do corpo se autorregular. Quando você tem uma ferida, você não precisa ficar olhando para a ferida ali para ela curar, né? Ficar pensando. Não, naturalmente a ferida cura, né? Então o corpo tem essa capacidade. Então aqui também a gente teve estudos mostrando essa regulação da pressão arterial. A meditação transcendental é uma outra técnica do Maharishi, e esqueci o primeiro nome dele, mas é uma coisa Maharishi. Enfim, redução da dor crônica, um outro benefício aí, né? Isso aqui é impressionante. Eu, depois que eu fiz o curso de meditação Vipassana, é interessante porque depois, quando eu vou no dentista agora, eu sofro muito menos. Impressionante. É impressionante isso. Qualquer dor, assim, eu consigo observar e sinto a redução drástica mesmo. Então aqui mostrou que a meditação reduz a percepção da dor em até 40%, modulando áreas cerebrais ligadas à dor e ao controle cognitivo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o curso do Vipassana no Rio de Janeiro, eu fiz, aí depois eu fiquei lá na Lapa. Consegui uma casa de uma amiga que meditava e tal. E aí eu fui na feira ali na Lapa. E aí eu tava com várias sacolas na mão e aquilo tava pesando. Eu tava sentindo uma certa dor na mão. Só que o treinamento que a gente faz no Vipassana é tão intenso, né? 10 dias meditando. Eu tava sentindo aquela dor, mas eu continuei ali andando e tal. Gente, eu juro por Deus, quando eu parei que eu fui ver minha mão, meu dedo tava roxo. Tava assim, tava muito roxo meu dedo. E aí eu falei, caramba, olha pra aí, como que eu tô mais resiliente à dor. Muito louco, fiquei impressionado. Um outro benefício físico, aumento da imunidade. Então isso aqui é muito interessante também. Oi, gente, caiu ali. Vocês ouviram até que parte? Só pra eu dar uma oscilada aqui. Puder me dizerem se cortou alguma coisa que eu falei? Pode abrir o microfone para falar, tá? Qual foi a minha última fala? Até o aumento da imunidade. Ah, beleza. Obrigado. Então cortou um pouquinho. Vamos voltar aqui. Então, o...
esse Kabat-Zinn, ele é a maior referência, tá, gente? De estudos sobre meditação e ciência. Ele tem vários estudos, analisou várias coisas, vários tratamentos, várias doenças, enfim. Então, eles também observaram que os praticantes de meditação mindfulness apresentaram aumento na produção de anticorpos após vacinação contra a gripe. Então, também, às vezes a pessoa fala, não consegui meditar porque eu fui gripado. Não, aí que você tem que meditar. Aí que você precisa, ou sentar, mesmo deitado, dá para você meditar também, viu? Para você poder recuperar mais rápido. Tem a ver com aquela coisa da homeostase corporal que eu falei antes. Beleza? Então agora vamos aos benefícios emocionais. Você já sabia já desses benefícios aí da físicos? Comenta aí se aí no chat, nos comentários, se algum deles lhe surpreendeu. Agora a coisa vai ficando melhor, tá? Ficando cada vez melhor. Benefícios emocionais. Primeiro, a tão falada, né, epidemia desse tempo que a gente vive. É difícil a gente falar uma pessoa que fala, não, tô na correria, né? Todo mundo vive na correria. Virou padrão, né? Até estranho essa pessoa não tá na correria. Já perceberam isso, gente? Como é muito louco, né? Com tanto avanço tecnológico, tanta coisa para facilitar a nossa vida e a gente só vive na correria. É muito louco. E aí, então, um estudo do Harvard Medical School mostrou que após 8 semanas de meditação mindfulness, houve redução da ativação da amígdala, que é uma parte do nosso corpo que ela é associada ao perigo, a emoções, ansiedade, assim, né? Um centro cerebral ligado ao medo e ansiedade. Então, foi uma redução de 40% ou mais os sintomas de ansiedade, gente. Isso é, isso é igual ou até mais do que efeitos de medicamentos psiquiátricos, que a gente está vivendo uma epidemia. É muito preocupante isso. É tudo bem, assim, eu não sou contra remédio não, tá, gente? Eu entendo que às vezes é necessário, é para a pessoa, mas jamais dependa disso para sua vida, pessoal. Porque não tem estudos, olha o que eu estou falando, não existem estudos científicos mostrando os efeitos desses remédios por mais de 8 semanas. Todos os estudos são com até 8 semanas, tá? Então a gente sabe que tem casos, isso vai tendo efeitos colaterais, vai gerando da demência na pessoa. Então busquem como alternativa a meditação. Antes de começar um tratamento, tenta a meditação. Por 8 semanas, 20 minutos por dia, de forma séria, né? Esses estudos aqui são pessoas meditando 20 minutos por dia. Aí, se ainda assim não dá, beleza, toma medicação, pode ser um momento que você tá, que gerou uma crise maior, tudo bem também, mas pensa já aí que se você toma remédio, se alguém toma remédio, coloca aqui pra gente saber também, tá? Pra poder dar orientação melhor, saber. Eu posso até fazer um tema da live também pensando sobre isso. Mas se você toma, já vai e coloca a meditação como prioridade na sua vida, tá bom? Porque, porque a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, tá? E ao mesmo tempo, né, que reduz a ansiedade, também reduz a depressão. É um estudo de Oxford, com essa técnica da mindfulness também, né, baseado na terapia cognitiva, comportamental, é tão eficaz quanto antidepressivos na prevenção de recaídas depressivas. É muito legal a terapia cognitiva, eles utilizam muito mindfulness nas sessões, né? Eles têm, é a linha da psicologia, né, que junto com a Gestalt, assim, as duas que acho que mais usam, mas a cognitiva é bem ligada, né, à ciência, aos estudos, e tem resultados muito bons para a depressão, viu? Quem inclusive tiver, recomendo que busque um terapeuta cognitivo desse lado ou alguém que trabalhe com a meditação. E aí é interessante, né? Você pode perguntar, poxa, mas como é que a meditação ajuda na ansiedade, também ajuda na depressão e ajuda a imunidade? Porque a gente está falando
desse conexão com o corpo, com a sabedoria do corpo. E o corpo se regula, né? Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Se a meditação te traz para o centro, ela vai te ajudar em ambos os casos, entendendo? É, E aqui, para finalizar esses aspectos emocionais, a gente tem a melhora do controle emocional. Olha que interessante isso, gente. É uma coisa tão importante, mas foi tão deixado de lado pela criação tanto da escola quanto da maioria das famílias, né? Quando que você teve uma aula sobre emoções, entender a função de cada emoção, né? Como lidar com as emoções, a gente é só ensinado a reprimir, a ser polidos, educados, mas não a crescer com as emoções. Mas a meditação é uma forma que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional. E esse estudo aqui é bem interessante. Esse estudo mostra que meditadores experientes mostram melhor regulação emocional e menos reatividade em situações estressantes. O que é reatividade? É quando você sente raiva, você já explode, já dispara, já dá uma porrada no outro. Aí depois, aí depois você sente culpa, ou então você justifica mentalmente, fica naquela raiva, fica naquele sentimento, e aí fica girando a bola de neve, né? Nós adultos fazemos isso, né? As crianças não. As crianças, vocês já repararam que elas brigam? Brigam mesmo. E no mesmo dia já estão brincando de novo. Não é bonito isso, né? O que aconteceu no meio do caminho que a gente desaprendeu a fazer isso, né? Já se perguntaram isso? A gente às vezes briga com uma pessoa, passa 20 anos, ainda tá guardando mágoa daquela situação. Não, gente, guarda mágoa de ninguém, não. Meditar vai ajudar também a deixar passar isso, tá? Enfim, então, eles compararam dois grupos nesses estudos. Um de meditadores experientes, com milhares de horas praticadas. Pode parecer muito, milhares, mas se você praticar todo dia, se você meditar todo dia 30 minutos, uma hora, né? Um ano tem 365 dias, rapidinho você chega em milhares de horas, tá? E pessoas sem experiência em meditação. E aí todos foram expostos aos estímulos emocionais negativos, algumas imagens perturbadoras e tal. E eles usaram ressonância magnética para medir as respostas subjetivas a esses estímulos. E aí eles descobriram que os meditadores demonstraram significativamente menos ativação da amígdala. Lembra que a gente falou da amígdala? Que é um centro de sobrevivência, daquele estresse assim, fica o tempo todo ali, né? Daquela coisa do cortisol, enfim. E também relataram sentir menos perturbação emocional ao ver essas imagens. Demonstraram maior controle consciente das emoções. Ativação aumentada das áreas pré-frontais ligadas ao autocontrole. Nessa parte aqui da frente é ligada ao controle, né? Emocional, a tomada de decisão, menos impulsivo, né? Quando a gente bebe, a gente perde menos. O álcool, ele age bastante nessa região aqui do cérebro. A gente perde o filtro, fica mais reativo, impulsivo, né? Então, o crescimento estrutural do cérebro. Os meditadores tinham maior espessura cortical em região associada à tensão, introspecção e consciência emocional, certo? Então, além da ressonância, né, eles também perceberam, quando você medita, você desenvolve mais massa cinzenta, você desenvolve, seu cérebro se desenvolve em certos pontos ligados ao autocontrole e à consciência, gente. Isso que é um exercício, que nem academia, você vai malhar um músculo, desenvolve. E meditação também é uma coisa que se treina, que se desenvolve. Mas é preciso também disciplina. Não espere ter resultados indo uma vez na semana na aula de yoga. Até duas vezes. Duas vezes já é legal, mas ainda assim vai demorar muito tempo para você ter um resultado significativo. Na hora vai ser legal, você vai relaxar, vai se sentir bem, mas depois, para você trazer para a vida mesmo, para o viver, sem ser a prática diária,
É muito difícil. Só se você já tem uma natureza muito tranquila, muito algo que você traz de outra vida já. Enfim, então a conclusão, experiência com a meditação parece promover um estado de resiliência emocional, com menor reatividade e maior estabilidade afetiva diante de estímulos negativos. Então é importante que você, mesmo que você esteja bem agora, que você já pratique, porque se acontece uma coisa ruim, e coisas ruins acontecem, normal, normal, a vida tem, acontece coisas boas, coisas ruins, né? O dia a gente fica doente, alguém que a gente ama falece. É importante que a gente esteja preparado para que esse impacto seja menor. Então a meditação vai te ajudar nisso também, beleza? Isso previne diversas quedas de alcoolismo, drogas ou usar uma medicação. Se você já está se preparando, fortalecendo a sua mente, você dificilmente vai ter algum trauma também, beleza? Então a prevenção do traumas emocionais também é um benefício da meditação. Aí a gente vem agora para os benefícios mentais. Como é que tá aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Estão curtindo aí? Quem já pratica já sentiu algum desses benefícios? O Juan falou aqui, né, que a indústria farmacêutica só quer vender, vender. É isso mesmo, né? É, se a gente for depender da indústria farmacêutica, né, do psiquiatra, o psiquiatra, se você demole e for lá por engano, ele tá lhe passando remédio. É sério, não, claro que tem profissionais e profissionais, né, gente? Mas a maioria, eu já vi casos. Eu dei aula de yoga por 12 anos, presencial, lá em Salvador, no bairro do Imbuí, e já vi muitos casos. Teve uma moça mesmo que ela foi buscando uma coisa para estudar para a prova, tomou Ritalina para aumentar a concentração e tal. E a pessoa passou para ela aquilo ali, ela nem precisava. Gerou, desencadeou vários processos emocionais nela terríveis, que até tem tempo que eu não tenho notícia dela, mas ela ficou anos totalmente desregulada por conta de esse remédio para TDAH, né, Ritalina. Então, muito cuidado quando forem tomar remédios, tá? Só em último caso, se realmente for necessário, busquem. Quem quiser, eu tenho uma psiquiatra que tenha consciência, né, doutora Ilza, mas busquem meditar. Vamos colocando as perguntas também aqui, tá, gente? Que depois a gente vai, eu vou responder também. Aqui, o Dai falou que a meditação tem ajudado muito ela, principalmente no luto. É isso aí, Dai. Vamos lá. Ah, agora vamos ficar melhor ainda. Agora, benefícios mentais. A gente está subindo, tá, gente? Do físico, indo até o mais sutil. Então, na questão mental, a gente tem estudos aqui da Universidade de Califórnia que mostram o aumento da atenção e do foco. Participantes de retiros meditativos, se não me engano, esse estudo acho que foi do Vipassana, mostraram melhora significativa na atenção sustentada, né? Esse foco. O que é que isso significa para você na prática? Uma maior capacidade de aprendizado, uma melhora global nas suas habilidades em tudo que você faz. Se você cozinha, se você é terapeuta, se você trabalha com construção, tudo vai, o foco e a atenção você vai conseguir ser melhor. Eu lembro que, opa, desliguei aqui o ring light. Quando eu fiz o curso de meditação Vipassana, eu fui surfar depois, assim, depois de um tempo, né, com meu primo, a gente começou a surfar junto, então a gente sabia mais ou menos, né, das habilidades de cada um. E aí, eu lembro que foi aqui em Itacaré, inclusive. A gente fez uma viagem juntos, e aí eu tava surfando muito melhor. E tinha um tempão que eu não surfava. E ele reparou. Eu percebi, não falei nada, e ele reparou. Falou, pô, você tá
tá mais ligeiro, né? Tá? Eu falei, pois é, melhor. Foi a meditação. Eu tava mais consciente, aumenta a nossa consciência corporal, né? É impressionante. Então a meditação vai te ajudar em todas as tarefas físicas, emocionais, mentais, enfim. Outro benefício, crescimento da massa cinzenta, né? A meditação altera a estrutura do cérebro, aumentando áreas associadas à memória, à empatia e à autoconsciência. Então, a meditação te torna uma pessoa melhor, também mais empática. Você consegue ter espaço de escuta para você escutar seu marido, para você escutar seu filho, sua filha, para você não já sair reagindo e falando por cima. Ajuda você a lembrar das coisas, né? Previne Alzheimer, porque a meditação, assim como a música, ativa diversas regiões do cérebro, tá? Melhora na memória de trabalho. A gente tem vários tipos de memória, né? A gente tem memória de longo prazo, de curto prazo, e a gente tem memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que a gente. É como se fosse no computador a memória RAM. É tipo assim, aquela que você tá fazendo uma coisa e você tá lembrando. Por exemplo, sei lá, aqui eu tô pregando um negócio. Tá, tá. E aí, a minha memória de trabalho tá focada aqui, mas lembra que eu tenho aqui um prego, que depois eu tenho que passar uma corda. É uma memória muito do momento, sabe? Se a do longo prazo é lá de anos atrás, a de curto prazo é o que é que eu comi no café da manhã, eu comi ontem, a memória de trabalho é aquela que eu uso para executar o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, estou falando com vocês aqui, eu lembrei do que eu falei, eu vou seguindo essa linha de raciocínio, tá? Então, nesse estudo da Universidade da Califórnia, apenas 2 semanas de prática de mindfulness melhoraram a memória de trabalho e o desempenho em provas em 16%. Então, se você estuda para concurso, se você, enfim, está na universidade ou quer voltar a estudar, você vai ter melhor rendimento também na acadêmico, né? Em tudo que você for aprender, porque para você ler e você entender uma coisa, você às vezes tem que ter uma conexão com o que você viu no passado, né? Para você conectar os blocos de aprendizado, não é isso? Se você chega no meio de uma aula, você não viu o início, você não consegue conectar. Então, a memória de trabalho ajuda também no aprendizado. E teria muitos outros benefícios mentais também, mas a gente, para não ficar eterna essa live aqui, imagina, live eterna, live infinita. E agora a gente vem aqui para os benefícios sutis, energéticos e espirituais, beleza? Mas me conta aqui, por gentileza, no chat ou nos comentários, para quem vê a gravação no YouTube, qual desses benefícios até agora você gostou mais? Qual que você mais gostaria de obter? Bota aqui no chat, por gentileza, que eu vou gostar de saber aí. Agora a gente vem, enquanto vocês vão colocando ali, aqui o Juan colocou memória e foco, benefícios mentais e emocionais. Eu gosto muito dessa parte da regulação emocional, sabe, gente? Porque as emoções da gente, quando não estão bem, nossa, drena energia, né? Sentir angústia, sentir ansiedade é terrível, né? Então, poxa, a meditação me ajuda tanto, me ajuda tanto. Eu lembro que é, em alguns momentos, né, que aconteceram situações difíceis na vida, que eu tava com sabe quando você até foi dormir, e você sente uma ansiedade tão grande, um calor no corpo, você vai deitar e sente um peso. E aí eu comecei a usar a meditação, né, observar as sensações do corpo, porque a Anapana, ela é a introdução ao Vipassana. E aí poder observar aquilo ali, e aí é como que se vai desgrudando, a gente vai entender agora na parte energética. E aí vou sem ignorar aquilo ali, né? Sem precisar beber, tomar um remédio, mas
entrar na sensação, na dor, na emoção ali, na angústia e dissolver aquilo. Nossa, isso é libertador, sabe? É, é realmente muito bom. É uma meditação assim. Eu já falei algumas vezes e repito, eu prefiro, se perguntar para mim, você prefere perder as pernas ou parar de meditar? Eu falo, pode ir as pernas. Quero parar de meditar nunca na minha vida, porque faz total diferença. Beleza, gente? Então agora os benefícios sutis, energéticos e espirituais. É, Vamos lá. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar, a alma, né? Quando a gente chega nesse camada, a gente entender que o yoga, as tradições meditativas, o budismo, é, o tai chi, enfim, todas elas que têm a meditação, partem de uma base filosófica, o entendimento que existe o processo da alma e da reencarnação, e que estamos aqui em um aprendizado e que vamos passar, e que a gente vai, esse corpo é como uma roupa que a gente vai depois vestir um outro, e a gente vem aqui para aprender o que a gente precisa aprender, né? Se depurar, até que a gente se depura tanto que a gente já não tem a necessidade mais de voltar a esse planeta, tá? Então, a meditação é uma forma de depuração, de limpeza, né, kármica, de limpeza energética, da gente ir além dos padrões que nos amarram, né? Isso aqui é uma grande escola que a gente está no planeta Terra. Então, a meditação é. Até Chico Xavier, né, tem um vídeo dele famoso no YouTube, né, dizendo assim que ele reconhece, né, o yoga como a maior bênção que desceu à Terra para auxiliar a nossa evolução. Quem aqui já viu esse vídeo? Quem não viu? Depois eu posso colocar lá no grupo. Então, o objetivo final do yoga, né, que é o samadhi, a iluminação, nirvana, o estado de Buda, é romper a roda do samsara, que é a roda do círculo reencarnatório, né, que a gente fica preso aqui. Nasce, aí a gente faz merda, aí tem que voltar. Aí a gente nasce, aí melhora um pouquinho, mas fez merda, tem que voltar. E a gente fica muito tempo, milhares de anos nisso. Só que a gente pode pegar um atalho, que é através da meditação, através da prática, né? Se a gente for uma pessoa que, independente da meditação também, né? Mas as práticas de caridade, né? Trabalho energético, tudo mais. Mas a meditação como disse Chico, né? É o negócio que mais ajuda. Eu, inclusive, né? Já fiz muita terapia também, fui pra psicólogo e tal, mas eu vi assim, gente, poxa. Eu sentia mais benefício em fazer minha prática de 1 hora de meditação do que na terapia. E olha que eu atendo também, faço terapia online e sei do valor, da importância. Só que nada se compara com a meditação, gente, sinceramente. Então eu já fui para muitos terapeutas, mas eu vi assim, poxa, é a meditação, é a é a grande terapia. Só que às vezes a gente não, nem todo mundo vai ter esses benefícios assim, né? Porque às vezes precisa trabalhar algumas coisas com o psicólogo, com o terapeuta, algumas questões, que alguém chama de kleshas, né, questões mais psicoemocionais para poder aprofundar mais na meditação. Mas enfim. Então, gente, chegando nessa parte energética, aí a gente chega nos conceitos bem interessantes, tá? Para a gente poder entender melhor essa questão e como a meditação nos ajuda. O que acontece? Para isso a gente tem que entender os conceitos dos 7 chakras. Bem resumidamente aqui, ó. Então aqui é o nosso corpo físico. E a gente tem outros corpos, a gente tem o corpo. Depois do corpo físico, a gente tem o corpo emocional, depois o corpo mental, e depois o corpo energético, né? E o astral, o astral e o causal. Enfim, a nossa natureza, sendo a alma, ela desce, ela entra pelo topo da cabeça
né? Você sabe que a criança, quando nasce, né, tem a moleira bem molinha, né? Por ali que o espírito entra, então ela vem pelo topo da cabeça, o sétimo chakra, o coronário, e ela vai descendo e ela vem para o chakra físico, o primeiro chakra, o chakra raiz, tá? E aí, esse chakra físico, essa energia primordial fica ali retida. Em outras palavras, qual é o objetivo do yoga a nível energético? Pensando a nível energético, é a gente despertar essa energia, que a gente chama de Kundalini, que é associada a uma serpente. Essa energia desperta, ela começa a ascender pelos chakras, né? São sete centros energéticos ou chakras. O raiz ligado à terra, o chakra sacral ligado à água, o plexo solar ligado ao fogo, o cardíaco ligado ao ar, da garganta ligado ao éter. Aí aqui já são todos os elementos, todos os elementos. Então, quando a gente consegue elevar isso aqui até o coronário, a gente alcançou a libertação total, né? O estado de Buda, o estado da consciência crística, enfim, estado de santo, né? Vocês já viram que os santos eles são representados com a luzinha ao redor da cabeça? Já perceberam isso? Porque eles ativaram esse chakra. Já perceberam que nas culturas indígenas tem os cocares? Esse aqui é chamado chakra das mil pétalas também. Então, o cocar também é uma representação da abertura desse chakra. Então, diversas culturas têm essas representações. Mas é o mesmo processo, beleza? Então, os sete chakras, a Kundalini, que é essa serpente, essa energia, né? E a gente tem esses três conceitos, Ida, Pingala e Sushumna. Eles são muito simples, tá? Sushumna é o canal central. Cadê? Acho que isso aqui melhora. Aqui. Sushumna é esse canal, é um canal central que passa por dentro da nossa coluna, um canal energético. Ida é a energia feminina, essa parte da serpente feminina. E Pingala, masculina. Então, elas vão, ao despertar, elas vão se entrelaçando até chegar, né, ao sexto, sétimo chakra. Uma é uma energia feminina, a outra energia masculina. Percebam aqui outra imagem bonita também, ó. Que símbolo é esse aqui, gente? Qual é a profissão que tem esse símbolo aqui? Quem, quem saca aí? Digita aqui nos comentários. É símbolo de qual profissão é esse cajado aí? Medicina, exatamente. Essa é a medicina mais profunda, essa é a cura de todo o sofrimento, a cura e a libertação. Então, esse é um símbolo muito poderoso que tem a ver com Sushumna, Ida Pingala, a Kundalini. Beleza? É, E aí os simbolismos. Eu anotei aqui, mas eu não lembro mais. Tem vários simbolismos aqui também. Tem os elementos, tem as formas. Cada chakra desse está associado a um processo emocional também, a necessidades humanas, enfim. Mas a gente não precisa, dentro da técnica do Anapana, se preocupar com a ativação dos chakras, visualizar cor, visualizar formas. É, é só sim, a respiração. Lembrei agora o simbolismo. O simbolismo da respiração. Por quê? Aqui, gente, a narina esquerda, perdão, e direita, elas representam essa energia Ida e Pingala. É como se, você já reparou a tomada? Tem dois furinhos também. Um é positivo e outro é negativo, né? Um é masculino, outro é feminino. A gente também. Quando a gente respira, a respiração também está conectada com essas energias. Então tem um simbolismo aqui envolvido também. Inspiração está em tudo, certo? É, Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui antes.
Olha que interessante aqui, tá? Ele tá em inglês, mas eu vou só mostrando aqui para vocês aqui, mano. Ele vai ensinando a pessoa a meditar, né, e tal, respiração. E aqui os Process of the pensamentos, né? mind. Os Whenever pensamentos ao there are redor da thoughts in the cabeça. mind, E aí a respiração, ó. observe normal breathing. Observar a respiração normal, Be with your breath. natural. This Aí quando a gente vai fazendo isso, vai criando, olha, a parte energética aqui, ó. O topo da cabeça. A gente conecta com algo maior. A gente começa a receber essa energia. Que é a mesma energia que a gente recebe quando a gente dorme. Que a gente recupera energia dormindo. Só que você pode, os grandes mestres de yoga, os caras dormem às 3 horas por dia, só pela questão do corpo físico. Mas a meditação se torna um reabastecimento de energia. Então, aí começa, olha que it interessante. is also called the etheric body. Ao receber essa energia, o corpo etérico começa a ser curado. E aí no meditação Vipassana a gente vê muito isso aqui, que a gente começa a sentir o corpo, os pensamentos já não ficam mais nos perturbando aqui, ó. Energy. Essa parte é interessante. Essa parte vermelha começa a vir os sankaras, que são nossos complexos, traumas, emoções muito contidas da nossa vida ou de vidas passadas também, e que vêm através de sensações. E são coisas que a gente carrega de outras vidas até, muito forte, e que através da meditação vai entrando essa energia e aí vai curando, vai liberando. When the inflow of cosmic energy is less, the energy in the energy tubes Aí, ó, aí vai aumentar a energia. Quanto mais profundo você vai na meditação, você sente a energia no seu corpo aumentando. É impressionante, gente. Você começa a sentir seu corpo todo energizado, você começa a sentir várias sensações em várias partes do corpo. E aí isso vai ali transmutando ali. Própria energia, você não precisa fazer nada. Só se manter consciente. Aí ó, ele vai curando, liberando, enfim. Aí depois ele vai falando aqui da outras coisas, enfim. Muito interessante nesse vídeo. E aí dos chakras, o terceiro olho, aí você pode ter acesso a vidas passadas também, você pode ter projeções astrais, sair do corpo conscientemente. Enfim, tudo isso a meditação pode te levar também, tá? Mas lembrando, não faça meditação pensando em poderes, pensando nos siddhis, porque isso aí é uma furada but também. a Isso aí é uma armadilha do ego. Mas eu gosto da gente falar dessas coisas, torna normal, natural. A gente é espírito, tá? É trazer para o cotidiano, para nossa linguagem, lembrar, você precisa lembrar todo dia que a gente é um espírito aqui em evolução. Esse é o mais importante, a gente não vai levar nada daqui, nada material, só nossas boas ações e más ações também, e nossos aprendizados, tá? Então, finalizamos a parte aqui dos benefícios, vamos do físico até o mais sutil, que é a evolução da alma, o mais importante, né? Então, meditação, yoga ajuda para a ansiedade? Ajuda. Mas o propósito mesmo da prática é essa, a evolução e realização de ser quem a gente é. E aí, por que praticar Anapana? Porque essa técnica, ela é simples e é eficiente, tá? De forma pragmática, quanto tempo para a gente meditar para conseguir é, esse estado de iluminação? O Osho, ele falou que se você conseguir manter a concentração na respiração por 53 minutos, se eu não me engano, sem distração, você ilumina. Você já está liberto, não precisa mais encarnar, voltar para esse planeta aqui, não precisa você mais aturar esses problemas daqui. Você já vai para um mundo melhor. Só 53 minutos. Beleza? É, Aqui, ó. O Niva falou aqui que ouviu que uma pessoa, né, fez o Vipassana e disse que o corpo todo tremia quando saiu do curso.
se olhou e percebeu que não estava tremendo, era só a vibração, isso mesmo. Depois de 10 dias meditando, a gente fica muito sensível, muito sutil. Recomendo muito fazer esse curso, viu, gente? E o início é a Anapana. A base dos 10 dias, os 3 primeiros dias é a meditação Anapana. Então, por que a gente praticar Anapana? É simples, é só você observar a respiração natural, é eficiente, lhe leva a camadas mais profundas, ajuda a reduzir a ansiedade, enfim, tudo que a gente já falou, e é segura. Porque é diferente de outras meditações que você tem que visualizar um mantra, você fazer um símbolo, que você pode despertar a Kundalini sem estar preparado. Na verdade, você precisaria de algum mestre do lado, algum guru te orientando, porque pode ser perigoso se despertar da Kundalini, no sentido que você pode, na hora ali, ter uma emoção muito forte, sintomas, né, de dissociação psíquica, inclusive. O Anapana não, ele é muito seguro, ele vai aos poucos, ele vai dentro do seu tempo, tá? E ele, como eu falei, é o caminho de entrada para Vipassana. Vipassana é a meditação do insight, da visão interior. Então, é uma meditação em que a gente, primeiro, com Anapana, você desenvolve o foco, a concentração. Com Vipassana, você começa a usar esse foco, essa concentração, para você perceber o seu corpo, as sensações em cada parte. Você começa a ficar cheio de sensações no corpo. Você começa a sentir toda a sua energia. É como se a energia da gente estivesse o tempo todo vazando pelos pensamentos. Primeiro você concentra e depois você expande dentro do seu corpo. E aí vão acontecendo vários e vários fenômenos e a liberação desses traumas energéticos que a gente chama de sankaras, esses nódulos, né? A meditação Anapana a gente pode praticar observando, né, ou no nariz, ou observar a respiração passando na garganta, ou no abdômen, ou apenas sentir a respiração como um todo no corpo. Dentro da tradição do Vipassana, a gente observa na respiração a sensação do toque do ar entrando e saindo, beleza? Mas existem outras formas também de praticar. É, Então, aí depois que você percebe ela, você consegue, quando você vai fazer um segundo curso de Vipassana e tal, você consegue manter apenas a consciência da respiração sem precisar ficar tão focado na respiração no nariz, tá? Mas de início é muito importante que você focalize sua atenção na entrada das narinas, beleza? Então, agora a gente está chegando perto da prática. Mas antes da prática, é, queria compartilhar com vocês que essa técnica da meditação Anapana, eu utilizei essa base para a proposta das 10 condutas éticas do yoga. Porque eu percebi que dentro da respiração, como a gente falou, tem vários simbolismos, né? O yin, o yang, o dar, o receber, o consciente, o inconsciente, a vida e a morte. Na verdade, tudo, eu arrisco dizer, todos os símbolos estão contidos aí, nessa, esses opostos complementares, nesse microcosmo dentro de nós, que reflete o grande macrocosmo do universo em expansão e retração. Então, como meio didático de trazer as 10 condutas éticas do yoga, porque para quem não sabe, o yoga tem uma base ética, o yoga tem 8 partes, e as 2 primeiras são os yamas e niyamas, a ética social e pessoal. Eu desenvolvi uma meditação com base na respiração natural, em que eu vou guiando vocês, através da respiração, a perceberem essas condutas. Então, tem uma meditação para cada conduta ética. Então, por exemplo, a primeira conduta é a ahimsa, não violência. Então, a gente começa a perceber a respiração natural como um estado de amor, né? A não violência é o amor. Quando não há medo, há aceitação total. E a gente começa a se conectar a esse amor que a gente recebe
a cada segundo através da respiração. Já parou para perceber, para sentir isso? Olha que gostoso. Faz uma respiração profunda e receba isso como um gesto de amor da terra, como um presente das árvores que fizeram esse oxigênio para você. E essa temperatura da respiração, do ar perfeita, que foi aquecida pelo Pai Sol. Dizem na Bíblia, né, que quando Deus criou o homem, né, ele pegou o barro e soprou. Na verdade, ele não soprou só naquele momento, ele está soprando agora mesmo. Percebe? A respiração que chega até você. Então é uma conexão com Deus, é um receber esse amor, esse sopro vital, né? Então esse é só um exemplo de como que a gente pode se conectar às condutas éticas do yoga através da respiração. Então, a gente vai fazer uma prática hoje, eu vou guiar uma meditação para vocês experimentarem isso, tá bom? Também essa forma é uma maneira muito interessante da gente memorizar essas 10 condutas, porque não basta só a gente meditar, a gente fazer as posturas do yoga, a gente precisa, no nível comportamental, ter uma vida ética, ter uma vida correta. Do que adianta, gente, a gente meditar 2 horas por dia e ficar brigando com as pessoas, ficar se envolvendo em briga no trânsito, né? E faz sentido isso? Por que, né? Qual o sentido da gente meditar, se sentir bem, mas não conseguir conviver com as pessoas? Porque, na verdade, o que determina o nosso progresso na prática, no yoga e na evolução do espírito, não é o quanto tempo a gente medita, a gente pratica, mas sim o quanto que a gente traz para a vida. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Vocês iriam fazer yoga com algum professor, por exemplo? Imagina se eu tô aqui, beleza, você sabe que eu pratico, você sabe que eu tenho conhecimento, mas aí você vai ver e você vê que eu brigo na rua, que eu fico bebendo ali no bar, fico ali direto em Balbino, né, Juan? Juan é meu vizinho de prédio aí. Já me viu em Balbino alguma vez, Juan? Eu tô brincando, eu tomo uma cervejinha de leve, viu, gente? Com acarajé eu gosto da combinação, mas é só uma mesmo. Eu sem hipocrisia, sem moralismo. Mas o que eu tô dizendo é encher a cara, né? Ficar totalmente inconsciente, né? Então, essa parte do comportamento, gente, a gente tem 10 condutas éticas de yoga que nos são como bússolas. É tão importante a gente saber isso. Não roubar, não mentir, não violência. São códigos éticos que toda verdadeira religião ou filosofia interessada no desenvolvimento humano nos trazem. Então, não existe prática de yoga, não existe que nenhuma religião verdadeira, não existe nenhuma filosofia séria que busca o desenvolvimento do ser humano que não traga bases éticas. Não existe nenhum grande mestre que passou aqui na Terra. Vocês podem ver no jogo da Memória dos Avatares, Mahavira, Buda, Krishna, que fala sobre Dharma, sobre o caminho, o que é certo, o que é errado, Jesus Cristo. Me digam um aqui. Um que não tenha falado. Talvez a única exceção seja o Osho, pensando aqui agora. Tá? Porque o Osho ele é o rock and roll da espiritualidade. O Osho ele tem um método muito diferente, porque é o momento histórico e a proposta dele, mas é um cara que você vê ajudou muitas pessoas também, todo mundo que conhece ele melhorou enquanto ser humano. Mas enfim. Então, pessoal, é muito importante a gente memorizar essas 10 condutas, tá? Uma outra coisa importante é que quando você medita nessas condutas, você traz intencionalidade.
E tendo acesso a essas meditações, você pode também pensar, poxa, eu estou precisando desenvolver mais veracidade. E aí você pode fazer uma meditação voltada à veracidade, tá? E além disso, ela aumenta a percepção dessas multicamadas de Anapana. Ela aumenta a sua percepção de como é fenomenal a respiração natural, como ela está em tudo, sabe? Pensa que coisa está em tudo, é respiração. Então, são 10 ângulos diferentes para você perceber essa meditação, beleza? Então, é isso. Saibam que essa meditação, que eu chamei meditação da consciência ética na respiração natural, ela está disponível nos 21 dias de Yoga no Viver, que é um curso completo para ajudar você a desenvolver essa prática da meditação, do yoga diário. 21 dias é o que a ciência, né, traz para a gente como sendo aquilo para gerar um hábito. Você precisa de 21 dias e 62 para você manter, né? Então, nessa vivência, a gente tem aí, são, são 10 condutas, a gente fica 2 dias em cada conduta ética, a gente tem uma meditação específica para cada conduta. Você pode fazer só com a meditação se quiser, mas se você quiser os benefícios físicos também, a gente tem prática de posturas para cada conduta ética. Então você precisa de 20 a 30 minutos para fazer a prática e fazer a meditação. E o mais importante, se observar durante o dia acerca dessa conduta. Porque o yoga, conectando teoria e prática, e a prática do tapetinho com a vida. Beleza? Então, se você quiser uma forcinha, quer ir mais rápido, pegar um atalho, você pode participar aí dos 21 dias de Yoga no Viver. A gente tem aqui o Nil, o Enaide, estão ali, a Vânia também, tem sido incrível aí os depoimentos e os resultados que o pessoal está tendo. Mas vamos à nossa prática agora. Eu vou compartilhar aqui com vocês um áudio da meditação Anapana. Agora vamos praticar Anapana por uns 10 minutos. Pratiquem Anapana. Sente-se confortavelmente, em qualquer postura que lhe convier. Mantenha suas costas e seu pescoço eretos. Mantenha seus olhos suavemente fechados. Aqueles que usarem óculos devem removê-los durante os períodos de meditação. Mantenha sua boca suavemente fechada. E concentre toda a sua atenção na área da entrada das narinas, E permaneça consciente. Permaneça consciente de cada respiração. Cada respiração à medida que entra, cada respiração à medida que sai. Respiração natural, respiração normal. Tal qual é, tal qual é. Se for longa, é longa. Se for curta, é curta. Se estiver passando pela narina esquerda, então narina esquerda. Passando pela narina direita, então narina direita. Ou passando por ambas as narinas, então por ambas as narinas. Apenas permaneça consciente. Não faça nada. Apenas permaneça consciente. Alerta, atento, vigilante. Permaneça alerta, atento, vigilante.
constantemente consciente da respiração que entra, da respiração que sai. Inspiração, expiração. Mantenha a sua atenção concentrada firmemente nesta área, na entrada das narinas. Tal qual um sentinela, tal qual um vigia. Consciente de cada respiração que entre pelas narinas, consciente de cada respiração que saia pelas narinas. Alerta, atento, vigilante.
a respiração que entra, a respiração que sai. Respiração natural, pura respiração, nada além da respiração. Bhavatu Sabba Mangalam Bhavatu Sabba Mangalam Bhavatu Sabba Mangalam. Good, good. Be happy, be happy, be happy. Sentindo a cada respiração, Muito bem, muito bem. receber Sejam felizes, sejam felizes, essa sejam bênção da felizes. vida. Sinta cada inspiração, a vitalidade e o amor chegando até você. Se presente, essa confiança que o universo deposita em nós a cada novo ciclo respiratório. Sinta Deus soprando em suas narinas, depositando as melhores energias, os melhores votos. E você recebe com amorosidade, com humildade, com gratidão. Convido a trazermos as mãos em frente ao nosso centro do peito, sentindo o nosso coração e a respiração no chakra cardíaco.
sentindo a força da vida que há em nós e que vai além de nós, que somos parte de um todo maior. E esse ar nos conecta com todos os seres, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis. Buscamos na exalação mandar boas energias também, amor, compaixão. Todos os seres sejam felizes. Todos os seres estejam em paz e se libertem do sofrimento. E haja paz. Namastê. Muita gratidão aí a presença de vocês. Ficaram aqui até o final. Muito obrigado pela companhia, pela escuta. Nos vemos aí na próxima live, aqui próxima quinta. Eu senti aqui o tema. Eu vou estar falando sobre como integrar teoria e prática no aspecto do yoga, da meditação, integrar teoria e prática dentro e fora do tapetinho. Tá contando um pouco da minha história e os desafios que o yoga me ajudou a superar. E peço para vocês compartilhar essa live, essa gravação que eu vou colocar lá no grupo, para que outras pessoas possam se beneficiar também, começarem a meditar. Gratidão, Namastê, Yoga no Viver.